Olá pessoal, tudo bem? Então, espero que essa os encontrem bem, né, na medida do possível, né? É, Nessa situação, nesse desafio sanitário que o mundo está vivendo agora, né? Infelizmente. Mas enfim, né? Vamos lá. A humanidade, com certeza, como sempre passou por outros desafios maiores, né? Esse também não será diferente. Ela com certeza passará por isso e sairemos muito mais forte após esse período. Bom, pessoal, é o que eu venho aqui hoje através dessa oportunidade para falar com vocês sobre o nosso seminário interdisciplinar. Né? O nosso seminário interdisciplinar, como a gente já falou com vocês lá nas primeiras aulas, né? Ele será feito relacionado a um plano de negócios, né? Um plano de negócios que poderá ser feito de uma empresa real, né? Ou mesmo uma empresa fictícia, é, de acordo onde você irá fazer o preenchimento do software plano de negócio nessa modalidade. Então, ou seja, é uma empresa real ou fictícia, tá? Fiquem à vontade com relação a essas questões. A gente sabe que nesse momento agora, né, o Ministério da Educação ele tem criado algumas alternativas para que as faculdades, escolas, né, enfim, o segmento educacional possa é, completar, né, os semestres da melhor forma possível, buscando aí os ajustes necessários para que a gente possa concluir esse semestre, né, durante esse período de enfrentamento aí dessa Covid-19, né, desse coronavírus. Então, ou seja, foi editada uma MP, a portaria 345 do Ministério da Educação, onde ela permite nos cursos presenciais como o nosso, que a gente possa, nesse momento, é uma portaria emergencial do MEC, né? Nesse período de emergência, que a gente possa criar outras alternativas, como, por exemplo, a modalidade online, né? Isso que nós estamos fazendo agora. Então, dessa maneira, o nosso seminário, ele transcorrerá da seguinte maneira: vocês podem fazer um trabalho em grupo, obviamente que devido aí ao decreto municipal, né, que decreta situação de calamidade do município, a gente não pode sair de casa durante essa quarentena, né? Então, ou seja, a gente tem que ficar em casa, né? Então, dessa maneira, a melhor forma possível que vocês possam fazer, se comunicando por meio das tecnologias, com o uso delas, como por exemplo o WhatsApp, vídeo, né, enfim, e outros meios, quaisquer que sejam, né, Skype, enfim, daí vai. Então, fique à vontade com relação a esses aspectos, né. Então, esse trabalho pode ser feito mesmo nessa situação, né, via online, obviamente, né, entre vocês também, se assim o desejarem, ou de forma individualizada, tá? É, então vamos lá. Então é isso. Então as regras são essas. Pode ser de forma individualizada, que talvez seja mais fácil, né, de uma empresa fictícia ou real, né, usando dados reais, e, né, como que será a metodologia desse trabalho, né? Antes disso, eu quero dizer que a data da entrega será até a primeira quinzena do mês de maio, tá? Então, a primeira quinzena do mês de maio, tá? Na última semana, são 2 semanas cada quinzena, então nessa última semana da primeira quinzena do mês de maio, vocês enviarão para mim através do meu e-mail, né? Ou da própria plataforma Blackboard. A gente vai conversando sobre isso, tá? O meu e-mail é claudioadm2002@gmail.com. claudioadm2002@gmail.com. Este é o e-mail, né? Ou então através da plataforma Blackboard mesmo, tá ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Como é que a metodologia então do trabalho? A metodologia do trabalho será o quê? Será o software do Sebrae, né? Sobre plano de negócios, que está no Blackboard na nossa disciplina, né? Vocês entram lá, vocês vão encontrar o software Blackboard, né? No Blackboard, chama plano de negócio, né? E lá tem também um tutorial, né? Chamado plano de negócios passo a passo, onde você irá preencher e que vai te auxiliar a preencher esse software com as informações de uma empresa real ou fictícia, como a gente disse no início, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Então baixe o software lá no Blackboard, tá? Tem lá o tutorial, né, o passo a passo em slide, também em material textual também, para que vocês possam se orientar com relação aí, então, ao preenchimento desse trabalho. Então, o seminário interdisciplinar será esse plano de negócios, tá?
tal qual foi feito da outra maneira. Uma diferença que vai ser agora, né, na modalidade online, tá ok? Então tá bom. Eu vou passar agora, né, ao comentário breve, né, das partes do plano de negócio para que você possa fazer o seu trabalho aí no momento que vocês estiverem executando ele, tá ok? Então vou fazer aqui essa videoaula explicativa de passo a passo de como que será essa elaboração desse plano de negócio, tudo bem? Vamos lá então. Bom, pessoal, então tá aí, tá? Esse é o plano de negócios, tá? Que nós vamos trabalhar de agora em diante. Então, plano de negócio, business plan, essa estruturação e passo a passo para elaboração. Muito bem, esse é um plano de negócio, né, uma metodologia da ONU, né, para auxiliar no desenvolvimento econômico e social dos diversos países de que dela fazem parte. Então, o SEBRAE hoje é o que roda essa metodologia no nosso país, tá? E assim também isso já foi disseminado em vários países de hoje em dia, e hoje tem várias, no caso do Brasil, né, várias pessoas, vários institutos também rodam essa forma de se trabalhar um negócio. Para que é o plano de negócio? Para que serve? Né? O plano de negócio, pessoal, é basicamente para você testar uma ideia, a viabilidade de uma ideia de negócio antes de colocar em prática. Tá? Então essa que é a grande questão. Muito bem. Uma vez feita a viabilidade, né, você também pode aí, né, com os dados reais, né, e aí é importante que você tenha os dados mais reais possíveis, tá? Então, ou seja, não adianta querer mascarar um plano de negócio, porque veja bem, o software ele é uma ferramenta, né, gerencial que te auxilia nessa questão, tá? Então não adianta você usar de dados que não correspondem com a realidade, tá? Então é importante você ter os dados aí mais reais possíveis, obviamente, relacionado ao seu setor econômico ou de atuação que se pretende abrir um negócio, né? Ou mesmo também pode ser utilizado o plano de negócio não só para testar um negócio empresa, né, mais a viabilidade de uma empresa, mas como também um novo produto ou serviço que você de repente queira colocar em prática, né? Então essa é a finalidade principal de um plano de negócio. Então vamos lá, né, como é que seriam essas principais partes. Muito bem. Nós temos então, pessoal, a primeira parte, né, seria a estrutura de um plano de negócio. Então basicamente ele é composto de um sumário executivo, né? Depois a gente tem a apresentação da empresa e aí vem os planos principais, né? Que nesse sumário executivo é a apresentação do negócio, né? Depois você vem com um plano de marketing, né? Onde você vai elaborar todos os aspectos da comercialização, do negócio, estratégia de publicidade, enfim, né? E aí a gente tem o plano operacional, né? Ligado à produção, né? De como será feita essa parte de produção e entrega, né? Dessas operações produtivas do negócio. Depois o plano financeiro, né? Dos números do negócio e por fim, né, a gente tem a parte de avaliação para a implementação ou não desse negócio. Então, ou seja, é um caminho, né, para o sucesso. Por isso a gente até coloca aí, né, planejamento do negócio é o caminho do sucesso. Ou seja, então o plano de negócio ele é na realidade o quê? É uma ferramenta, né, para planejamento do negócio. Essa aqui é a grande questão, né? Então vamos lá, né, nesse nosso planejamento aí, né? Bom, pessoal, a primeira parte então que você tem, que você deve colocar, o que seria? É a descrição introdutória do projeto, do projeto empresa. Né? Então, esse é um projeto empresa, né? Que por acaso vai nos servir, né? Para esse seminário interdisciplinar. Então, o que seria esse projeto empresa? Muito bom. Nessa primeira parte, né? Ou seja, a primeira tela, né? Depois eu vou mostrar logo na sequência, aqui você deverá descrever o projeto com as principais características, né? Por exemplo, o que é o negócio, por exemplo, o setor educacional, setor de combustíveis, setor de padaria, restaurante, né? Enfim, então, negócio seria isso, tá? Ou seja, aquilo que a atividade fim do próprio do que se pretende abrir nessa sua empresa aí, fictícia ou real, né? Depois disso, pessoal, é importante você colocar o quê? Quais são os principais produtos ou serviços de maneira resumida, tá? Então, por exemplo, a empresa hoje, de repente, ela roda aí com 500 produtos. É importante você criar categorias, né? Para você mencionar aqui nessa parte do doutor os principais produtos de forma mais categórica, tá? Se for uma empresa que tem vários produtos, por exemplo, né? Posteriormente, você vai passar aí
a mensurar, né, vamos dizer assim, a descrever quem são esses seus clientes, tá? Então, os clientes é fundamental você saber quem são, classe A, B, C, D, por exemplo, no caso brasileiro, né? Ou então, não, cliente do bairro XYZ do ponto de vista geográfico e assim vai, né? Então, é importante você saber onde está esse seu cliente, quem são esses seus clientes, para que você possa, obviamente, percorrer aí esse caminho do sucesso do seu projeto de empresa por meio da metodologia plano de negócio, né? Muito bom. Após isso, o que você vai fazer? É saber, né, ou mensurar aí, descrever a localização dessa empresa, né? Porque um dos segredos do negócio é justamente você saber claramente onde será o ponto de venda, né? Então, ou seja, onde será esse, no caso de empresa comercial, por exemplo, né, alguma coisa nesse sentido, tipo uma padaria, um supermercado, um restaurante, alguma coisa nesse sentido, né? A localização, ou seja, esse ponto de venda, isso é uma questão estratégica, né? Um bom ponto de venda, ele faz toda a diferença no negócio, muitas das vezes, né? Ele potencializa esse negócio em 20, 30% ou mais, só simplesmente pela a questão do ponto. Então, ou seja, uma boa localização é fundamental. Então, é importante você descrever as razões da escolha desse ponto dessa forma aí, né? Bom, passado essa parte, né, você vem com o quê? Com o montante de capital a ser investido. Então, ou seja, quanto que você vai gastar, né, que você pretende investir para abrir essa empresa? Ah, vou investir, né, 100 mil, suponhamos que seja uma padaria pequena, um restaurante menor, né, por exemplo, mantendo esses exemplos para a gente não fugir muito, né? Não, vamos mexer com uma montadora, né? Então aí são milhões, nós estamos falando dessa situação, né? Então, ou seja, é todo o dinheiro necessário para transformar esse seu projeto em realidade. Essa que é a grande questão, tá? Bom, pessoal, depois disso, o que você tem que mensurar, né, nessa parte introdutória? O faturamento mensal, né, anual, eu coloquei mensal, né, unidade mensal, mas anual, né, importante mensal porque a mensuração fica mais fácil, né? Então é importante você saber isso, assim, quanto que esse negócio precisa faturar para ele poder tornar realidade. Então, mensure isso daí. O faturamento você encontra ele multiplicando os produtos que você tem pelos preços de venda de cada um deles, né, e pelo montante, a quantidade de cada um deles dentro do próprio mês. Então, quantidade de produtos, de todos os produtos que que você vai planejar vender, vezes o preço de venda de cada um deles, somando tudo isso daí, vai te dar justamente o faturamento mensal. É dessa forma que se calcula isso, né? Uma vez que você tem um faturamento mensal, né, é importante você saber o lucro do negócio, né, que você espera obter, né? Veja bem, pessoal, que lucro dos negócios você pode pesquisar segmentos, né, ou setoriais aí, econômicos, e você já tem, pela experiência das empresas estabelecidas nos diversos segmentos que nós temos, qual que é o lucro médio que elas têm. Então, ou seja, já dá para saber isso através de pesquisa mesmo, via, por exemplo, uma Confederação Nacional da Indústria, as associações comerciais, no caso de empresa industrial e outras mais. No caso do segmento logística, as câmaras de dirigentes e logística, são as CDLs, né, podem te auxiliar, por exemplo, como fonte de pesquisa para você saber mais sobre os negócios especificamente falando. Tá? Então, essas entidades, por exemplo, que eu citei aqui, pode te ajudar bastante. Também tem o SEBRAE, né, que é o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Nós temos também o Instituto Endeavor, né, que auxilia muitos pequenos empresários também, né, de maneira geral. Né? Então, são vários locais. Né? Mas as entidades setoriais dos diversos segmentos econômicos, elas podem te auxiliar aí nesses dados preliminares. Né? Pessoal, e outra coisa importante, né, é o que a gente fala de payback, né? Ou seja, em quanto tempo você espera que o capital seja retornado. Né? Então, payback, né, que é a palavra correta aí, né, do segmento financeiro, é o tempo que você espera retornar o valor que você investiu. Então, por exemplo, investir 100 mil numa lanchonete, por exemplo, numa cafeteria, né, coisa e tal. Quanto tempo você quer ter o dinheiro de volta, né? Suponhamos nesse negócio. Então, esse aqui é o payback. Então, também é importante você saber qual é o período mensal, anual, né? Que você irá, normalmente é anos mesmo, né? Que você irá retornar esse negócio, né? Então, pessoal, esses são os principais assuntos, né? Que você deve escrever nesse projeto introdutório. Onde você vai colocar isso? Nessa tela aqui, ó. Veja bem que aí, ó. Dá uma olhada, né? Que você tem, ó, o plano de negócio, descrição do projeto. Então, é aqui que você irá
descrever e colocar esse texto que nós conversamos aqui agora. Veja bem que o software, uma vez preenchido, né, ele já traz aí a lucratividade, a rentabilidade, prazo de retorno, ponto de equilíbrio, entre outras informações. Pessoal, é importante também colocar que esse software é o seguinte, ele não funciona de maneira bipartida, vamos dizer assim. Eu ponho esse software num computador e ponho em outro computador, né? Não dá certo dessa maneira, você não tem como fazer backup dessa forma, tá? Então, ou seja, você tem que instalar esse software num computador e do começo ao fim e você tem que terminar naquele próprio computador. Não dá para você ficar passando de máquina em máquina porque ele não tem essa estrutura de fazer backup dessa forma, tá? Então, instale um computador e comece e vá até o final nessa única máquina, ok? Só para colocar essa questão aí que eu não havia falado com vocês. Então, pessoal, aí está onde você vai fazer essa primeira relato, né? Vamos seguir em frente para a gente tentar ser o mais breve possível. Pessoal, a descrição dos empreendedores do negócio. Quem que são? São as pessoas que são donas do negócio, por exemplo. Então pode ser 1, 2, 3, né? Normalmente são as próprias pessoas que estão elaborando o plano de negócio, normalmente entram como os empreendedores do negócio, né? Então é bem dessa forma. O que você tem que mensurar aí? Conhecimentos, habilidades, experiências desses profissionais, né? Por quê? Porque isso é fundamental para que você saiba onde cada empreendedor vai encaixar no negócio, o que ele vai fazer. Um tem um perfil mais de marketing, então ele vai ter a tendência de cuidar do marketing da empresa, do mix de produtos, né, e por aí vai. O outro tem um perfil mais financeiro, então obviamente tende a trabalhar mais com a parte financeira do negócio, e assim sucessivamente. Então é importante você ter para isso que serve essa descrição aí. Onde você coloca isso, veja bem, pessoal, que olha só, essa tela, né, ela já traz aí as características que ela precisa praticamente, nome, né, endereço, perfil, né, atribuições de cada um, né, essas atribuições baseadas no perfil, como a gente acabou de comentar, então é aqui que você vai colocar essas informações, tudo bem? Ok? Bom, pessoal, então nessa parte aqui agora a gente acaba a gente termina nesse primeiro momento aqui o sumário executivo do plano de negócio, muito bem? Vamos então à apresentação da empresa. Bom, então tá, pessoal, seguindo aí o nosso caminho do sucesso, né? Então, o que é a apresentação da empresa? A apresentação da empresa envolve os dados do empreendimento, setor de atividades, forma jurídica, enquadramento tributário e capital social investido. Então, aqui você informa essas informações básicas, primeiramente, né? Vamos lá, então? Então, pessoal, o primeiro aspecto é os dados gerais. Então, ou seja, nome da empresa, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né? O CNPJ, né? Pessoal, então, ou seja, o que é importante você colocar aqui, né? Nesse caso aqui, é fundamental você colocar um CNPJ válido, tá? Então, ou seja, pense nisso, um CNPJ válido, que é importante você ter aqui também, tá ok? Além disso, bom, pessoal, continuando o vídeo, então, porque a gente parou naquela parte lá, então agora a gente vai com os dados do negócio, que eu já havia comentado, né, inicialmente. O vídeo cortou aqui. O que são esses dados do negócio? Então, aqui você vai trabalhar, né, justamente o quê? Aí a parte do nome da empresa, né, o nome social, né, muitas vezes não é o nome fantasia, mas também pode pensar no nome fantasia, obviamente, da marca, né, vamos dizer assim, e um CNPJ. Tá? Então, pega um CNPJ válido aí e coloque aí para que ele possa rodar. Sem isso ele não roda, tá bom? Pessoal, então aí, é nessa tela que você coloca aí esses dados que a gente acabou de dizer, beleza? Vamos em frente, então, né? Aqui, pessoal, você vai marcar, né? Então, aí o setor de atuação da empresa. Então, pode ser agropecuária, indústria, artesanato, comércio, serviços. Se não tiver descrito aqui, você coloca em outros, tá? Então, é bem isso. Aqui é bem simplesinho mesmo. Atuação da empresa. Vamos lá. Atuação jurídica, né? Forma jurídica da empresa. Então, o que seria isso? Aqui nesse caso, então, você vai justamente colocar aí, então, a questão relacionada a se é uma empresa, por exemplo, uma sociedade simples, uma sociedade empresária, né? Se é um empresário individual, né? Um MEI. Então, é aqui que você vai colocar, vai marcar esse campo, tá? Bem isso aqui, é uma questão de contabilidade, né? Então, é bem simples assim, tá? Pessoal, outro aspecto, tá? O enquadramento tributário, né? Ou seja, normalmente as empresas, né, de um modo em geral,
E veja bem que aqui acaba uma ressalva nossa, né? O enquadramento tributário ele é fundamental para o sucesso de uma empresa. Se você fizer um enquadramento errôneo, né, e a contabilidade pode te auxiliar bastante nisso, você pode ter uma dificuldade no seu negócio, ou seja, você pode ter custos adicionais desnecessários, tá? Então, é importante você fazer um enquadramento tributário adequado, tá? Porque dessa forma você irá, então, aí conseguir mais sucesso pagando um valor de tributos da maneira mais justa possível dentro desse seu negócio, tá? Então é isso daí. Então, pessoal, as principais formas hoje é o Simples Nacional, né? O lucro presumido, tá? Que são uma das formas que tem. Aqui não tem isso, aqui não, mas é uma das formas também, né? O apresentador arbitrado, e também, no caso, o lucro real. Então, são essas formas aí, né? Normalmente, as empresas menores, né, ou seja, iniciantes, via de regra, elas sempre escolhem o Simples Nacional. Por quê? Porque é um sistema mais simples, como o próprio nome diz, né? Simples, simplificado, tende, né, a ter um custo menor para as empresas, então, obviamente, elas trabalham dessa forma aí, né? Então, ou seja, são essas principais características, vamos dizer assim, né? Então, marca aí o seu regime tributário, tá ok? Qualquer dúvida, recorra aí ao professor de contabilidade. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Depois disso, a gente vinha aí com o capital social. O que é o capital social? Na realidade, o capital social é todo aquele recurso que você utilizou para fazer essa empresa, para montar e estruturar essa empresa, fazer essa empresa sair do papel, sair do planejamento via plano de negócio. Então, seria o quê? Normalmente é dinheiro, né? Equipamentos, ou seja, o valor dos equipamentos que foram utilizados na empresa, eles também faz parte do capital social, assim como também, né, ferramentas, computador, máquinas, móvel, enfim, tudo que você tem lá na empresa, né? De maneira geral, isto é somado, né? Então, ou seja, dinheiro, capital investido, né, através de equipamento, ferramentas, computador, carro, se for o caso, imóvel, né, enfim, móveis também, né, utensílios, enfim, tudo isso somado, esse valor de tudo isso foi necessário para adquirir esses utensílios, soma-se o capital social mais aquele dinheiro que você deixou para, por exemplo, para uma reserva financeira, para alguma eventualidade que ocorra durante um determinado período aí do negócio. Então é isso que é o capital social, ok? Bom, pessoal, a gente tem também, então, aqui que você vai marcar esse capital social, tá? Então, aqui você tem o nome do sócio que cada um vai entrar, qual a parcela de cada um. Então, tem 3 sócios, cada um irão contribuir de maneira igualitária. Então, é 33,33%. Por exemplo, não, um sócio vai entrar com 10%, o outro com 50% e o outro com 40%, total 100%, né? Então, isso aí fica a critério de cada um e do grupo fazer essa escolha, né? E de como será essa composição. É importante saber, né, o que é esse capital social e da onde que ele vem, como é que é a composição. Muito bem. Bom, pessoal, feito dessa parte, então a gente termina aí a apresentação da empresa. Então agora a gente passa ao segundo plano, que é o plano de marketing. Então vamos lá, o que é o plano de marketing do negócio? Então, pessoal, aqui basicamente a gente vai trabalhar com produtos, né, clientes, concorrente, fornecedor, né, as estratégias tanto de promoção do negócio, tanto quanto também de comercialização, tá? Então vamos lá descrever de maneira breve cada parte dessa, né? Bom, pessoal, então, o primeiro ponto, ou seja, é justamente descrever os produtos e serviços da empresa, né? Pessoal, é importante a gente colocar que produto ou serviço, por exemplo, você para efeito também de você fazer a contabilidade de estoque, né, saber apurar o preço corretamente de cada item, é importante você mensurar o produto, por exemplo, por tamanho, por cor, né? Veja bem que se eu tenho duas cores e 2 tamanhos, né, nós estamos falando o quê? 2 vezes 2, 4. 4 produtos, né? Por quê? Porque, veja bem, não dá para... Vamos supor que eu trabalho com camisas, vamos pensar assim, né? Então, tem camisa, por exemplo, azul, verde, né? Por exemplo, tamanhos PMG, né? Então são 2 cores para 3 tamanhos que vão dar 6 itens, por exemplo, né?
Então, são o quê? São 6 produtos, tá? Então, muita gente às vezes junta tudo isso num item só, né? A camisa, né? E pronto, tá? Não é o correto, pessoal. A maneira correta é você trabalhar o quê? Item a item de maneira individualizada. Então, camisa verde, tamanho P, um item. Camisa verde, tamanho G, outro item. E assim sucessivamente, tá? Então, é importante a gente trabalhar dessa forma, que é a maneira mais correta de fazer isso. Não juntar isso como se fosse uma categoria, vamos falar assim, não é o caso, né? Pessoal, descrição dos clientes, né? Onde estão os clientes? Então, o que seria? O cliente é você identificar, então, onde eles estão, né? Por exemplo, ou quem são esses, qual é o perfil desse cliente, por exemplo. Tá? Então, ou seja, faixa etária, né? Se é homem, se é mulher, se é de uma empresa grande ou pequena, se trabalha, não, quanto ganha, quantidade, onde mora. Então, ou seja, isso é uma forma de perfil, né? Que você pode identificar os seus clientes. É uma maneira também de identificar. Outra maneira, né? Por exemplo, no caso de clientes, pessoas jurídicas, né? Ramo de atuação, né, produtos e serviços que oferece, empregados, né, tempo no mercado, filial ou não, enfim, imagem, esse tipo de situação, que são aí a maneira de você descrever, então, um cliente, pessoa jurídica, né? Pessoal, então onde você vai escrever isso? Aqui, ó, nessa tela você coloca lá o público-alvo, né, o comportamento dos seus clientes e a área de abrangência, onde eles estão, tá? Então são as três questões a serem respondidas nesse aspecto aí de maneira bem rápida, tá bom? Bom, seguindo, pessoal, então, além de você saber os seus clientes, que é importante também você analisar seus principais concorrentes, tá? Então, toda empresa que se preze, ela sabe quem são seus concorrentes, tá? Então, por quê? Porque da mesma maneira, igualmente importante saber os clientes, também é saber mensurar com os seus concorrentes. Pessoal, é importante mensurar que concorrente o que é um concorrente? É todo aquele que pode oferecer meu produto, meu serviço e a minha solução para um cliente determinado, tá? Então a gente não pode também ficar míope com relação a essa questão. Não, eu atuo no segmento tal, né, de restaurante, por exemplo, o cara da lanchonete não é meu concorrente, não, porque ele mexe com a lanchonete. Não, é do engano, não é isso. Ou seja, veja bem que se eu estou falando que uma das soluções é oferecer, por exemplo, uma solução gastronômica, né, para matar a fome, por exemplo, e tal. Então, veja bem que tanto o restaurante quanto tanto a lanchonete, elas servem, ou por uma cafeteria, né, nas suas devidas momentos aí adequados, né, elas também servem e são concorrentes no sentido de matar a fome, por exemplo, tá? Então, é importante pensar nisso, tá? Então, pessoal, o que você vai falar do seu concorrente, né? Quem são os seus concorrentes, o nome dessa empresa, concorrente de você, né? Tipo, quais são os preços, por exemplo, que ela oferece em relação a um produto seu, parecido com o seu, ou similar, né, o que possa vir a substituir seu produto também, né, aonde estão localizados, né, ou seja, alguns serviços que eles oferecem para que você possa diferenciar, né, condições de pagamento, atendimento, enfim. Então, esses são os principais aspectos aí a você colocar dos seus concorrentes, ok? Bom, pessoal, seguindo então, a gente tem os principais fornecedores, tá? Então, assim, além de falar de cliente, né, concorrentes, a gente também tem que saber quem são a nossa cadeia fornecedora, que isso também é igualmente importante. Então, ou seja, por quê? Fornecedor de tudo, né, gente? De material, de imóvel, né, de equipamento, utensílio e, sobretudo, matéria-prima, né? Por exemplo, para quem fabrica, né? Então, é importante você ter isso daí, né? Ou seja, saber isso de cara, né, ter isso de maneira bem facilitada, isso vai te ajudar bastante, né? Porque, veja bem, às vezes você entra no negócio, não conhece a cadeia fornecedoras, de repente não tem um fornecedor adequado, às vezes o preço é muito alto, né, daquela determinada matéria-prima, e aí isso acaba inviabilizando o seu negócio. Então, ou seja, por desconhecimento do fornecedor. Então, quando você conhece, você já tem essas análises previamente, tá? Então, aí serve. Então, pessoal, onde você vai colocar essa informação? Aqui, ó, a descrição dos itens a serem adquiridos, por exemplo, né? Nome do fornecedor, né? Fornecedor XYZ, né? E preço, entrega, localização, né? Condições de pagamento. Então, são esses detalhes mais básicos que você deve colocar aí de cada fornecedor que você terá, né? Pessoal, aqui depois a gente passa, então, o quê? A análise estratégica da promocional e as suas principais formas de atingir o cliente. Então, ou seja, para eu chegar no meu cliente, não adianta ter um produto maravilhoso, fantástico, um serviço que eu preste, né, mas que só eu saiba. Não, eu preciso o quê? Comunicar isso com o mercado. Então, assim, eu preciso chegar até o cliente, né? Então, como que seria isso daí? Então, pessoal, basicamente, né,
a estratégia promocional, ela é o que? É uma forma, é uma maneira de você informar, né, convencer, lembrar o seu cliente para consumir os produtos da sua empresa, né? Ou seja, e não dos seus concorrentes. Então, essa é a grande questão. Quais são alguns aspectos, algumas estratégias que podem ser utilizadas? Então, você pode trabalhar, por exemplo, no aspecto de radiodifusão. Você tem aí a rádio, a televisão, né, jornal, escrito ou não, né? Você tem aí o mala direta, brinde, sorteio, né, participação em feiras, eventos, né? Pessoal, e principalmente nos dias de hoje, a gente tem aí, né, o grande advento que são as redes sociais, né? Facebook, Instagram, que são aí ferramentas fundamentais para todo e qualquer negócio. Pessoal, hoje é difícil a gente falar, se não impossível, um negócio que não utilize a rede social, né, como forma de divulgação dos seus produtos. Então, assim, redes sociais, né, Facebook, Instagram. O Instagram hoje tem crescido bastante como uma forma preferencial das empresas para divulgar seus negócios, né? Então, tem negócios hoje que praticamente o segmento, a forma de divulgação via redes sociais, ela é fundamental. Então, você tem, né, como eu já coloquei, né, de conhecimento geral de tudo, né? Facebook, Instagram, LinkedIn, né? Por exemplo, um ambiente mais profissional e assim vai. Então, pessoal, essas são algumas das formas para que você possa o quê? Comunicar, né? De que você existe, quais são os seus produtos, né? Pessoal, então é um texto que você vai fazer, né? Baseado nesses aspectos e colocar aqui, ó, nessa janelinha de diálogo aí do plano de negócio. Muito bem? Então, pessoal, passado isso, que a gente tem que trabalhar, né, a parte de comercialização. Então, ou seja, quais são os canais de distribuição que a minha empresa adotará com relação ao produto ou serviço que está sendo ofertado nesse plano nessa futura empresa, né? Então, pessoal, dentro desses principais canais para distribuir, ou seja, aonde quem vai, né, dispor o meu produto, então, ou seja, que eu tenho aí? Você pode trabalhar com vendedor, representante, né, a internet mesmo, que já é fundamental o meio hoje, né? Veja bem que olha só que interessante, né? Nesse momento agora de desafio, que nós estamos nesse desafio sanitário, né, relacionado a essa pandemia, né? Aí que nós estamos passando agora no país, né? Esse Covid-19, né? As empresas precisam cada vez mais o quê? Qual que é a principal estratégia hoje, né? As empresas têm que estar cada vez mais na internet, elas precisam cada vez mais ter um site, né, adequado para que ela possa desenvolver seus produtos ou serviços, né? Para ela não ficar presa simplesmente no atendimento presencial. Então, ou seja, ter aí uma forma, né, como por exemplo, em si, na verdade, é tanto forma de promoção, tanto quanto de comercialização, né? Então, é fundamental você ter aí hoje, né, o meio digital, né? A digitalização é fundamental. Mas tem os meios normais, né, pessoal? Atacadista, distribuidor, loja de conveniência, você vai colocar seu produto lá, por exemplo, né? Ou no atacadista, porque você é uma indústria, por exemplo, e assim vai. Então, é importante você pensar nisso aí para que você possa vir a praticar a melhor forma possível, né? Assim, é importante ter isso muito bem claro, né? Pessoal, aí a gente termina então, né? Você faz esse texto, né? Com esses pontos que nós comentamos, dentre outros que você achar conveniente, e coloque aqui nessa janelinha aqui, ó, beleza? Então, pessoal, finalizamos aí mais um plano, né? Que é o plano de marketing, e agora iremos, né? Falar do plano operacional, né? O que é o plano operacional? Pessoal, o plano operacional a gente vai falar de localização do negócio, né? Ou seja, o ponto de venda, por exemplo, né? A gente vai falar de layout, capacidade produtiva, né? E assim vai, e necessidade pessoal, né, de RH. Muito bem, vamos em frente então. Então, pessoal, a descrição da localização do negócio, nós já falamos bastante naquele vídeo nosso introdutório, né? Ou seja, veja bem que o ponto de venda, ou como outros colocam, PDV, né? Aonde vai ficar estabelecida a empresa, isso é fundamental você pensar nisso. Tanto não importa se você é uma indústria, não importa se você é um comércio, uma loja, um lojista, enfim, uma padaria, um supermercado, um bar, um restaurante, né, uma loja de roupa, de confecção, ou seja, o ponto de venda para cada uma dessas tem as suas particularidades e você deve levar isso em consideração na escolha desse ponto de venda. Então, ou seja, essa facilidade, né, do cliente
Quanto mais for facilitado o acesso ao cliente via ponto de venda, mais você vai ter sucesso no seu ponto de venda. Então, isso é importante você pensar. Faça um texto sobre isso e coloque nessa caixa de água aqui, ó, né? Endereço, bairro, ponto e assim vai, ok? E as considerações que justifiquem a escolha desse ponto, ok? Pessoal, aqui então a gente passa agora, né, a um layout, né, do negócio, tá? Esse layout aqui é justamente, veja bem, que um bom layout de um negócio, ele auxilia também na performance da empresa, tá? Então, ou seja, isso vai ajudar bastante, né, nesse caso aqui, você ter um layout adequado, tá? Pessoal, esse layout aqui, ó, a gente vai, na verdade, isso teria que ser feito em AutoCAD, né, outros softwares aí que trabalham com essa parte. Então, ou seja, a gente teria que fazer isso à parte e anexar aqui. Então, essa parte do ponto de vista, como a gente está falando de um seminário interdisciplinar baseado na ferramenta do plano de negócios, você não precisa se preocupar com isso, tá ok? Então, não se precisa preencher, né? Qualquer coisa, eu crio uma marca aí e anexo aí simplesmente para não deixar essa parte sem pontuação, tá bom? Mas não se preocupe assim com layout perfeitinho ou que vai criar um AutoCAD, por exemplo. Não é necessário, tá bom? A gente pode deixar essa parte de lado. Pessoal, finalizando isso, então a gente passa agora a fazer uma análise da capacidade produtiva do negócio. Então, ou seja, é importante que a gente estimar o quê? Qual é a capacidade da empresa de produzir ou comercializar alguma coisa, né? Então, para isso você tem que pensar, né, o que vai ser produzido e quantos clientes você quer atender com a estrutura que você pretende criar ou existente, por exemplo, tá? A finalidade disso, pessoal, basicamente é que você tenha um parque produtivo ou comercial, ou uma área de vendas, né, bem aproveitada, onde você visa diminuir a ociosidade e o desperdício de espaço, e obviamente porque espaço não utilizado, né, veja bem, como é que você mensura isso, né? Pense, por exemplo, dividir o valor do aluguel, se você é que você paga aluguel, de um determinado espaço, por metro quadrado, tá? O aluguel é X dividido por quantidade de metros, ou então cada metro quadrado custa X. Se você não aproveita bem um metro quadrado, um determinado espaço, qual é o tamanho desse espaço? Então você vai ter uma noção de desperdício de um negócio, sem falar na ociosidade também. Então, assim, de repente, o espaço da sua empresa pode ser menor ou maior, segundo essas observações, tá bom? Faça um texto, então, pessoal, e coloque aqui nesse espaço, ó. Pessoal, depois a gente passa, então, a falar de processo de produção e comercialização, né, em descrever isso. Então, ou seja, então aqui que você tem que pensar. Aqui você vai elaborar, né, uma forma de como a empresa vai funcionar. Então, ou seja, é pensar num roteiro, né, ou fluxograma de todas as atividades da empresa. Então, por exemplo, pensar e descrever, né, como se dará a fabricação, a venda, a prestação de serviços, né, as rotinas administrativas, né, como se a gente fala em administração, né, seria a organização, sistemas e normas, né, ou métodos de uma empresa, né, ou seja, qual é a metodologia de funcionamento da empresa. Então é isso que você vai escrever aqui, tá bom? Aí está. Então, pessoal, basicamente coloca aí, né, como é que seria essa metodologia de produção. Pessoal, hoje em dia, em administração, saber os processos de um negócio, né, do ponto de vista produtivo, comercial, né, ou administrativo mesmo, é fundamental para uma boa gestão de uma empresa. Então, você conhecer isso é saudável para um bom ambiente de negócio. Então, se eu conheço adequadamente esse negócio, esse ponto, eu consigo, de fato, saber aonde eu atuar na empresa do ponto de vista de gargalos ou melhorias que podem ser implementadas, tá bom? Beleza? A gente fala muito sobre isso, isso hoje é fundamental. Então, hoje muitas empresas acabam contratando consultorias aí justamente para poder, no caso consultoria de gestão, né, para poder atuar nesses aspectos, né, que são as famosas consultorias de gestão. Beleza? Seguindo, então, pessoal, aqui a gente tem, então, análise da necessidade de mão de obra, então, de pessoal, né, o RH, né? Então, assim, de acordo com o que você pensou, né, na sua empresa, nessa projeção de pessoal, o que você tem que levar em consideração? Quem que vai trabalhar na empresa, né, do ponto de vista das atividades funcionais? Então, ou seja, vão ser os sócios, familiares, né, ou colaboradores, no caso, pessoas contratadas, né, nesse caso. Pessoal, familiares é importante, mas eu sempre faço uma ressalva que familiares eles têm uma dificuldade adicional, né? Contratar é beleza, mas na hora por exemplo, uma talvez necessária rescisão de contrato quando se envolve um familiar,
você muitas das vezes, né, isso, a experiência mostra muito isso, né, você teria uma dificuldade adicional de manter, muitas das vezes, a amizade dessas pessoas. Então, ou seja, mas, de qualquer maneira também, são pessoas, fazem parte da mão de obra, se assim o desejar. Então, pessoal, coloque aqui, ó, como é que você vai definir isso? Pense no cargo que a sua empresa terá, vendedor, gerente, diretor, presidente, né? Ou então de maneira mais básica, assistente, auxiliar, né? Administrativo, auxiliar de produção, caixa, né? Enfim. E coloque lá, coordenador, né? Encarregado, enfim. Coloque essa função e principais qualificações necessárias para um bom desempenho dessa função. Muito bem, pessoal. Então chegamos aqui então ao final do plano operacional, tá? Vamos passar agora então ao plano financeiro da empresa. Pessoal, o que é o plano financeiro? Aqui a gente vai trabalhar as estimativas relacionadas ao investimento que a empresa fará sobre diversos aspectos, tá? Então é isso que a gente tem que colocar. Não adianta também, ou seja, não basta, né, ter um bom plano de marketing, um bom plano administrativo e tal, mas você precisa o quê? Mensurar cada etapa, cada parte da empresa. Então aqui é o que a gente vai fazer no plano financeiro. Às vezes é uma atividade mais árdua, mas é fundamental pensar nisso. Vamos em frente então. Então, pessoal, nessa jornada final do plano de negócio, né, aqui você vai estimar o quê? Fazer a estimativa total dos bens de capital, né? Ou seja, o que é bem de capital? Basicamente, a gente está falando de dinheiro envolvido, de recursos, né, envolvido para comprar, por exemplo, muitas vezes, vamos pensar aí, móveis, né, veículos, né, máquina, equipamento, né? Então esses são os bens de capital. Pessoal, então, não só isso, o investimento de uma empresa ele é formado de normalmente 3 partes, né? Que são os investimentos fixos, os bens de capitais, né? Que eu acabei de dizer. Um investimento financeiro, né? Recursos para, por exemplo, como capital de giro, né? Para se trabalhar um negócio, né? E os investimentos pré-operacionais, ou seja, aqueles valores que são investidos antes da abertura de uma empresa, como, por exemplo, taxas, o contador, né, impostos, no caso impostos aqui é uma estimativa, né, não seria talvez o mais adequado, mas assim, basicamente taxas mesmo que é a palavra adequada para esse momento, né, taxa de abertura de uma empresa, taxa na junta comercial para registrar a empresa, taxa na prefeitura, né, para registrar essa empresa, enfim, são esse tipo de investimento. Ou então, por exemplo, reforma, ampliação, muitas das vezes também de um espaço a ser utilizado, né? Outra coisa também seria muitas das vezes o que a gente chama de treinamento da equipe, tá? Então são esses tipos de situação assim, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, esses dados aqui, ó, essas 3 informações, investimento fixo, financeiro e pré-operacionais, eles vêm aqui, no resumido, através do preenchimento dos próximos 4. Nós vamos passar agora de maneira mais ágil. Então, pessoal, vamos voltar aqui, passou depressa, né? Ok, a estimativa dos investimentos fixos, bens de capital, né? Então, é bem aquilo que eu já comentei, né? São os imóveis, máquina, equipamento, utensílio, veículo, computador, tudo isso, todo valor investido necessário para adquirir, né, máquina, equipamento, é o que a gente chama de bens de capital. Eu comprei um computador, 2, 3, comprei um carro, comprei uma máquina para produzir alguma coisa, isso são os que a gente chama de bens de capital. Então, relaciona a quantidade versus o valor de cada um desses equipamentos, você vai ter justamente o que? O valor de investimentos fixos ou bens de capital. Beleza? Bom, pessoal, seguindo então, aqui que você vai colocar isso. Veja bem que o nosso plano de negócios, ele já traz, né, para você as guias, né, que você vai ter que preencher de maneira resumida, obviamente. Né? De repente, outros negócios têm mais itens do que esse aqui, mas de maneira resumidamente, a gente tem aqui, ó, imóveis, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, veículos, computadores, por exemplo, dentre outros que você vai colocar aí. Clica em cada uma delas e coloca a quantidade de cada um desses aí. Você vai ter os seus bens de capital estimados. Bom, pessoal, depois a gente tem aí a necessidade de capital de giro, que é o CG. O que são as necessidades de capital de giro? Necessidade de capital de giro é justamente aquele valor de recurso que você precisa, né, para o funcionamento normal de uma empresa. Então, ou seja, isso envolve, né, para você comprar matéria-prima para produzir alguma coisa, ou mercadorias para revenda, por exemplo, né,
Financiamento das atividades, por exemplo, se você vende com cartão de crédito, né? Então esse cartão de crédito, normalmente ele recebe por exemplo, se for débito, você recebe aí 24 horas ou 48 horas, conforme o caso, normalmente 24 horas, né? Se for crédito, em uma vez 30 dias, você parcela em 2, 3, 30, 60, 90 e assim sucessivamente, né? Então, esse volume de recursos, você tem que fazer o quê? Você tem que financiar a sua empresa, então você precisa saber, né? Então, esse levantamento da necessidade de capital de giro envolve, né, justamente esses tipos de indagações, né? Bem como também salário de funcionários, né, impostos, enfim, né, taxas das mais variadas formas que o seu negócio incorre, enfim, aí vai, né? Então são bastante coisa, né? Então, pessoal, mas basicamente é isso, né? Ou seja, eu preciso saber estimar esses valores para que eu possa ter isso aí, para que minha empresa possa transcorrer bem, ok? Pessoal, uma maneira de você estimar, por exemplo, a necessidade de capital de giro é justamente você, do ponto de vista contábil, né? Você pode, por exemplo, pegar ativo circulante menos passivo circulante é igual à necessidade de capital de giro de uma empresa, né? Se uma empresa for organizada a esse ponto, né, você nem precisa fazer muita conta não, né? Mas aí a empresa, como ela é muito organizada, né, partindo desse pressuposto, ela tem essas contas prontas, mas, ou seja, se você pegar ativo circulante menos passivo circulante, você tem a necessidade de capital de giro em um dado momento da sua empresa, tudo bom? Pessoal, aqui tem mais algumas informações que eu coloco aqui para vocês, tá? Para auxiliar nisso daí, tá? Então você pode utilizá-las também, beleza? Bom, pessoal, então tá aqui, ó, onde você vai descrever isso, né? Então você vai colocar isso justamente aqui, ó, por exemplo, e aqui o software do plano de negócio, ele inclusive facilita isso para você. Ele coloca lá estoque inicial, né? Por exemplo, eu tenho que ter um estoque inicial desse investimento financeiro, né? Então, quais os itens que eu vou comprar, por exemplo, né? E o preço, a quantidade e o preço que eu vou pagar nesses itens aí, tá? Então, seria uma das maneiras essa também. Capital de giro que a gente falou e o resumo de tudo isso, né? Bom, gente, então a gente passa aqui agora, né? Algumas informações referente aos investimentos pré-operacionais que eu já até citei, né? Que são as despesas com imóvel, taxa de registro, treinamento da equipe, reformas, enfim, tudo isso são o que a gente chama de investimentos pré-operacionais que a gente faz e calcula isso separadamente, ou seja, aquele valor gasto para deixar a empresa pronta, né, estruturada para a abertura. Então, ou seja, o que seria esse gasto aqui? Qual é o valor, né, que foi investido nessas tipo de situações antes de abrir empresa, tá? Nesses tipo de reforma, registro, treinamento pessoal, né, instalação, pintura, enfim, tudo isso, tá? Pessoal, então aqui, ó, até para facilitar, de repente, pessoal, o que é esse tal de pré-operacional, né? Às vezes a pessoa não sabe, né? De repente não está acostumada com isso. O que a gente faz aqui, ó? Aqui a gente já traz o plano de negócio, ele já traz as guias, né, que você deverá preencher nesses campinhos, essas caixas de diálogo em branco aí, ó. Então tem aí, ó, taxa de legalização, obras civis ou reforma que foi utilizada, né, divulgação, treinamento, outras despesas, como a gente já comentou, como prêmio contador, né, taxa da junta comercial, enfim, ou prefeitura, e vai, né. Então tem aí para facilitar aí o preenchimento, beleza? Pessoal, então a gente passa lá agora então o que? A estimativa do faturamento. Lembra que a gente falou lá no início, né? Sobre o faturamento. O que é o faturamento? O faturamento de uma empresa não é assim de falar assim, não, eu acho que eu vou faturar 100 mil, 10 mil, né? Enfim, não. Assim é muito vago. Você precisa quantificar isso de maneira mais adequada. Então a gente tem aí, por exemplo, né, nesse caso, você tem que pensar o quê? Quais produtos você irá comercializar ou fabricar, né, para venda, e vezes o preço de venda de cada um deles. Então, você pega lá, ó, cada item que você vai comercializar, ou revender, ou fabricar,
vezes o preço de venda vai te dar o total de tudo isso, o seu faturamento, beleza? Aí sim, aí a coisa fica adequada. Então é aqui, ó, é muito fácil, ó, produtos que você quer fazer, X, produto Y, produto Z, quantidade de itens que você vai vender de cada um desses produtos e o preço de venda, tá bom? Muito fácil, né? Pessoal, depois disso a gente tem o que? A gente chama de estimativa de custo de produção, né? Então, né, no caso de, a gente tem o custo de produtos vendidos, no caso de produtos que são fabricados para você vender, o custo de mercadoria vendida, no caso, mercadorias revendidas, né? E o custo de serviços vendidos. Né? Então, são esses aí os custos que a gente chama de variáveis de uma empresa. Né? Veja bem, pessoal, que isso aqui é basicamente para a indústria, né? Então, o que seria isso, né? É o custo de cada item, né, que você comprou que está envolvido para que você possa vender, né, ou produzir um determinado, por exemplo, produto civil. Então, ou seja, são as matérias-primas, né, utilizadas que vão compor um determinado produto lá na frente. Então, é isso que são essa estimativa que você vai ter que fazer, tá bom? Então, seria você pensar o seguinte, ó. No meu produto, por exemplo, suco de laranja, né? Vamos pensar assim. O que envolve como custo de matéria-prima? Ah, é a laranja, é o açúcar, né? É o copo, é o canudo e, por exemplo, né? Aí a gente vai mais adiante, mas no momento, mas também, por exemplo, a fração da mão de obra da pessoa que produziu o suco. Pessoal, se a gente for aprofundando assim, você tem que considerar a fração da mão de obra do gerente envolvido na produção, por exemplo, né? O custo de energia necessário para produzir suco, e aí vai, né? Então, mas é assim que funciona, né, pessoal? A estimativa de matéria-prima, de custo de produção, é dessa forma, no caso, que se faz para o segmento industrial, tá bom? Em frente. Pessoal, então aqui a gente tem aí, ó, no caso de comércio e indústria, né, a gente falou da indústria anteriormente, agora a gente vai falando de comércio e indústria. O que é o comércio e indústria? Comércio, né, normalmente ele trabalha normalmente, é mercadoria para revenda. Então ele compra e revende. Então é fácil, né? Eu comprei uma mercadoria por um valor X, né, que é o custo de aquisição, vezes a quantidade adquirida. Eu tenho um custo de produção, por exemplo, né? No caso que a gente está falando de estimativa de custo de produção, então o que seria isso? A quantidade de itens que você vendeu pelo seu valor de aquisição, tá? Então é diferente do faturamento. O faturamento é o quê? Quantidade de itens vendidos vezes o preço de venda. Aqui no caso é essa mesma quantidade, só que vezes o valor de aquisição. Então é isso que você vai chegar a esse cálculo do custo de mercadoria vendida, ou produto vendido, ou serviço vendido, beleza? Então é isso aí, é tranquilo, pessoal, não tem segredo, tá? Da mesma maneira, pessoal, nossa ferramenta, ela traz para você o produto ou serviço que você está trabalhando, né? Estimativa de vendas, porque é lógico, para eu calcular o custo de um produto ou serviço vendido, tem que, obviamente, trabalhar com o valor que eu penso em vender, né? Então, é o valor, a quantidade em vendas vezes o valor unitário de aquisição. Então, por exemplo, eu compro, vamos pensar aqui, uma mercadoria para revenda. Eu compro sapato, né, para revenda. O sapato eu comprei, né, com todos os custos envolvidos, chegou para mim em valor, por exemplo, de R$50. Vou vendê-lo por 80, né? Então, 80 é o preço de venda e os 50, né, inicialmente que eu paguei, né, é o valor do meu custo dessa mercadoria que eu vou utilizar para revender. Então, é assim que calcula esse caso aqui. Bem simples, né, o pessoal? É bom nisso, né? Pessoal, então vamos lá, né? A gente tem então aqui agora a estimativa de custo de comercialização. Então, o que são? São os impostos, né? Por exemplo, as comissões de vendedores e tudo aquilo que está envolvido para facilitar a comercialização de um produto, tá, pessoal? Então, é o que a gente chama de despesa de venda. Então, o que seria isso? São as vendas totais, né? Vezes o percentual de impostos, vezes o percentual de comissões. Então, aqui você vai ter o total de custos, né, relacionado com a comercialização. Então, as comissões de vendedores, se for o caso, e os impostos, né, que se calcula aqui, tá bom? Aí, pessoal, nós temos aqui, ó, estimativa de custo de comercialização. Então, a gente tem aí os impostos, são simples, o imposto de renda,
o PIS, COFINS, se for o caso. No caso, pessoal, se for uma empresa que está que tem como a forma de mensuração de impostos pelo Simples, então você só tem o valor percentual do Simples e nada mais, tá bom? Pessoal, além disso, a gente tem também aí, né, no caso, de repente for um serviço, tem o ISS, que é municipal, tá bom? E da mesma maneira também a gente tem aí gastos com vendas, que são as comissões, prestação de propagandas, juros, se for o caso, e por aí vai, tá bom? Então tá bom. Pessoal, estimativa de custo com o pessoal, o que seria isso? Né? Pessoal, isso aqui é uma coisa interessante, porque eu costumo dizer que no nosso país, a gente tem aí, para quem recebe, o valor é pouco, e para quem paga, o valor é muito. Interessante, né? Para quem recebe, o valor é pouco, e para quem paga, o valor é muito. No caso, o empresário que paga, o valor é muito. Por que quer dizer isso? Por que isso acontece? O que distorce essa realidade? Então, pessoal, justamente pelo seguinte motivo, né? São aí os encargos e os impostos incididos, né? No caso, a gente fala imposto, mas não é bem imposto, né? Seriam os encargos sociais, como FGTS, INSS, férias, 1/3 de férias, 13º, hora extra, feriado, descanso semanal, aviso prévio, despesa para contratar alguém, comprar um médico e aí vai. Então, pessoal, veja bem que é uma lista infindável, né? E às vezes as empresas não mensuram adequadamente isso. O empresário, às vezes, ou o gerente, o gestor, ele não às vezes por um descuido, né, ou até desconhecimento mesmo, ele, não, eu contrato alguém por 2.000 e é isso mesmo. Não, veja bem que não é isso, somente isto, né? Isso é o que o cara põe no bolso, mas e o custo total? Então você tem que pensar nesses percentuais de cada elemento desse. Aí sim você vai ter o custo total com o pessoal, ok? Bom, gente, então vamos lá. Então, pessoal, aqui eu trago uma tabela, só a título de informação, que dos principais encargos no país, né, relacionados aí a valor de salário. Veja bem, pessoal, que os encargos sociais, no caso do Brasil, são os maiores do mundo, infelizmente, tá? Então, a gente costuma dizer que a nossa forma de pagar salários é muito perversa para o empresário que paga e ruim para o funcionário que recebe ou baixa, né? Então, às vezes, por causa disso tudo aí, fica difícil, muitas das vezes, contratar pessoal no país em função disso, tá? Então, pessoal, é bem aquela questão, né? Às vezes você pede um aumento de salário na sua empresa e fala assim, por que o cara nega para mim, né? Mas pode isso, ó. Para cada real que ele vai te dar de aumento, ele normalmente tem no país, né, mais outro real e alguma coisinha só dos diversos reflexos relacionados aos encargos sociais, como férias, 13º, né, as obrigações, FGTS, INSS, Sistema S, por aí vai, relacionado que incidentes sobre esse salário, tá? Então essa é a grande questão, tá bom? Tá aí, então. Então, pessoal, resumindo, né, para cada real que o empregador hoje paga, ele tem mais outro real e alguma coisinha, né, em forma de encargos sociais que ele tem que complementar, ou seja, que ele tem que pagar. Então, ou seja, o custo de um salário no Brasil, normalmente, numa empresa normal, ele é de 100%. Tá? Pessoal, então tá aí, ó. Que seria, como é que você calcula no software? O software já te dá as informações que ele precisa. Ó. Função, gerente, quantos gerentes você vai ter aqui? 1, 2, 3. Qual que é o salário mensal? 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Põe esse valor lá e ele vai calcular para você. Pessoal, embaixo aí, ó, na parte inferior da tela, você vai ver, ó, esses encargos sociais, né? Qual que é o percentual dos encargos sociais somado? Então veja bem, pessoal, que aqui eu estou falando de uma maneira geral. Você viu a tabelinha anterior lá, né? Lá dá para você ter uma noção básica. Qual é o custo do encargo social global? Então eu estou falando de FGTS, né? Desculpa, estou falando de INSS, estou falando do Sistema S, estou falando, por exemplo, do custo para contratar, enfim, férias, 13º, tudo isso que você tem que pensar proporcionalmente, percentualmente, para você saber o quanto que esse pessoal vai te custar, beleza? Pessoal, depois a gente tem, então, a estimativa de custos fixos mensais. O que são custos fixos? Aquilo, pessoal, um custo fixo do ponto de vista contábil é todo aquele valor
que ele repete com frequência numa empresa, independentemente de você vender alguma coisa ou não, tá? Então, fixa isso, não é? É bem como a própria diz, né, pessoal? É aquilo que repete. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, não, mas minha conta de energia, ela varia conforme o mês. Um mês vem 1.000, outro mês vem 1.100, 1.200, então ela não é fixa. Não, não é isso. Não é dessa maneira. Então, o custo fixo é o seguinte, é como ele tem incidência repetitiva, frequente, independentemente de vender ou não, tá? Então, não é pelo valor que modifica ou não. Isso não interessa, tá ok? Então, olha lá, se eu tenho lá por exemplo, aluguel, condomínio, água, né? No caso, isso repete, independentemente do valor de oscilar ou não, isso incide no meu negócio. Então, o custo fixo é isso. Então, pessoal, os principais estão aí na nossa ferramenta para te auxiliar, para que você não possa esquecer nenhum deles, tá bom? Então, é salário, salários, né? Como pode ser, material de limpeza, pessoal, esse salário aqui no caso, que a gente está falando, é os salários administrativos, né, por exemplo, né, IPTU, enfim, então tudo isso, tá bom? Tá aí. Pessoal, então a gente chega aqui ao final, né? O que é o nosso final? A gente chega aqui ao final, onde você vai ter nessa tabela aí, ó, justamente um DRE, né? Que ele tem aí, ó, a receita bruta com vendas, né? O custo variável total, então, ou seja, o custo de mercadoria, né, imposto, gasto de venda, então, ou seja, como a gente chama de, nesse caso que a gente chama de, a gente tem uma forma de comentar, que a gente fala de margem de contribuição, né, então, ou seja, o que é a margem de contribuição? Justamente isso, a receita bruta menos esses custos, você tem uma margem de contribuição para amortizar ou, né, pagar custos fixos e depois de tudo isso o valor líquido, né? O lucro líquido, lucro ou prejuízo, por exemplo, né? Bom, gente, então mais uma outra tabelinha que é justamente os indicadores de viabilidade. O que é isso aqui? Aqui, se você preencheu corretamente, né, percorreu todo esse passo a passo da viabilidade do negócio, né, já pensando nela, o que você vai ter aqui? Você vai ter aí, então, um ponto de equilíbrio, né? Você vai conseguir chegar a esse ponto de equilíbrio, a lucratividade, a rentabilidade e o prazo de retorno, ou payback, tá? Então, para que servem esses indicadores? Como o próprio nome diz, né? Indicador de viabilidade, para você tomar a decisão se você vai implantar ou não este negócio, né? Então, tá aí as principais informações. Ponto de equilíbrio, pessoal, é aquele momento onde a empresa não tem lucro nem prejuízo. Naquele momento de vendas, né, que ela não tem lucro nem prejuízo. Isso é o que a gente chama de ponto de equilíbrio, né? Tem várias formas de calcular isso, tá? Pessoal, lucratividade, né, ou seja, aquilo que a empresa conseguiu almejar em um dado mês. Então, o faturamento, as receitas de vendas, menos todos os custos diretos e indiretos, só tem o lucro, né? E, pessoal, a gente tem a rentabilidade também. O que é rentabilidade? É justamente, né, o lucro dividido pelo valor investido no negócio, né? Então, ou seja, eu tenho um lucro X no mês, eu investi X nesse negócio, um dividido pelo outro me dá a rentabilidade, tá? Então, ou seja, para eu saber, né, que vai, para eu saber como é que está indo o meu negócio, e isso vai impactar diretamente, né, essa rentabilidade no meu prazo de retorno, ou seja, no meu payback. Então, ou seja, né, o período, o tempo que eu vou gastar para retornar o valor investido na minha empresa. Bom, pessoal, então aí a gente chega ao final do negócio, tá, pessoal? E aí a última informação, então, é justamente se você vai abrir, manter ou ampliar o seu negócio. Então, ou seja, com essas informações, com essa informação devidamente preenchida adequadamente, de acordo com a realidade de cada negócio, aqui você tem condições ao final de dizer se você abre, mantém ou amplia, ou não abre, né? Por exemplo, não vou abrir porque o plano de negócio demonstrou que não é possível abrir uma empresa nessas condições. Então, pessoal, é para isso que serve o plano de negócio, testar a viabilidade de um negócio, de uma empresa, ok? Então, pessoal, é isso daí, tá bom? Façam esse preenchimento de acordo com essa forma aí e com certeza vocês vão ter uma visão geral de negócios de uma empresa, como é que funciona. Além do mais também, né, servirá também para que você possa implementar um negócio, você conhecer um pouco mais e ampliar seu conhecimento sobre gestão e negócio. Ok, pessoal? Um grande abraço, né, e nos vemos
na sequência aí assim que for possível, ok? Obrigado, né? Bom trabalho e nos vemos até lá. Tchau!